Os conceitos dos modos sempre foram meio complicados para eu entender. Por isso, analisei mais de 10 músicas no modo dórico para tentar ajudar a descomplicar e a todos que querem aprender um pouco mais sobre modos gregos. Lembrando, o modo dórico ele pode ser considerado um modo menor, só que com a sexta maior, tá? Então, relembrando, modo menor, a gente tem tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e tônica de novo, certo? Qual a diferença do modo menor, da escala menor clássica para o modo dórico? É que a sexta, em vez de ser menor, ela é uma sexta maior, tá? E isso acaba gerando toda uma diferença no campo harmônico nas progressões que a gente pode utilizar, tá? Então, usando como referência aqui o Lá menor, então no modo menor a gente tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol como notas, né, do campo da escala menor. A grande diferença para o modo dórico é que o Fá vira um Fá sustenido, tá? No modo dórico, por causa dessa sexta maior, o campo harmônico que é gerado é diferente, tá? Então a gente tem uma tônica menor, uma segunda menor, uma terça maior e uma quarta maior. Depois a gente tem uma quinta menor como acorde do campo harmônico, uma sexta diminuta e uma sétima maior. Então você vê que o campo harmônico é bem diferente do campo harmônico menor, né? Então se a gente estivesse falando de novo em Lá, a gente está falando então que o campo harmônico de Lá dórico ele é Lá menor, Si menor, Dó, Ré maiores, depois o Mi menor, que é a quinta menor, aí a gente tem o Fá sustenido diminuto e o Sol maior como sétima maior, tá? E quando a gente olha, né, o campo harmônico, uma progressão que é bem característica do dórico, que dá meio que o sabor do dórico, que tá inclusive em muitas músicas, no fundo a gente fazer o movimento da tônica menor, né, do centro de gravidade do tom, né, do modo, a tônica menor, indo para a quarta maior. Esse movimento clássico, a gente vai ver aí, tem tonelada de música que faz esse movimento e constrói inclusive a música inteira em cima desse movimento. Um dos conceitos que estão sempre associados aos modos é a relação entre o modo e algum tom maior, tá? Sinceramente, essa relação sempre mais me confundiu do que ajudou, mas vale a pena citar, tá? Então, como a gente está falando, por exemplo, aqui no exemplo de Lá dórico, né? Lá dórico, a gente, se for olhar as notas do Lá dórico e consecutivamente o campo harmônico, todos os acordes são os mesmos do Sol maior, tá? Então, se você olhar as notas e os acordes são os mesmos, a diferença é a ênfase que você dá. Então quando você está em Lá dórico, você está usando progressões e também obviamente na melodia que estão dando foco no Lá. Quando você vai para o Sol maior, que são as mesmas notas, você está usando progressões e melodia que está dando foco no Sol maior, tá? Então, por exemplo, se a gente estiver usando Sol maior, tá? E a gente faz uma sequência clássica aqui de Sol maior, né? Então a gente sai da segunda, vai para a quarta, para a quinta e para o Sol, fica bem caracterizado o som do Sol maior, né? Inclusive porque essa cadência aqui é bem de Sol maior, tá? Agora, se a gente usar praticamente as mesmas notas, só que dá ênfase no Lá, a gente vai acabar num Lá dórico, né? E usando aquela progressão clássica ali de tônica menor indo para a quarta maior e voltando, deve ficar bem claro ali o som do Lá dórico, né? Então aqui, Lá dórico, a gente está com Lá menor, que vai para um Ré maior, que é a quarta maior. E aí a gente volta, tá? Uma banda que usa muito o modo dórico, você vai ver aqui que tem uma tonelada de música dessa banda usando essa mesma progressão da tônica menor indo para a quarta maior, é o Pink Floyd. Primeiro exemplo que me vem à cabeça é a música Brief. A música Brief, ela tá em Mi dórico, tá? Então ela faz ali um movimento bem característico do Mi, né? Um Mi menor, tem uma nona, mas é um Mi menor, que vai para a quarta maior, que é um Lá. Então aqui a gente tá falando de um Lá maior. E volta pro Mi menor. Analisando a partitura
da música Brief, dá para ver aqui, né, uma partitura que tem uma armadura de clave de Ré maior, né, então a gente tem aqui os dois sustenidos, né, o Fá sustenido e o Dó sustenido na armadura de clave, que dá uma indicação que seria um Ré maior, mas na verdade quando a gente olha, né, a ênfase dos acordes, a gente está exatamente nessa progressão de tônica menor e quarta maior, que no final das contas é um Mi dórico, que são as mesmas notas do Ré maior. Isso fica inclusive muito claro ali na própria partitura, que tem uma armadura de clave de Ré maior, mas na prática quando você olha as notas a gente está falando de Mi dórico, tá? Isso acontece em Brief. E esse movimento de tônica menor para quarta maior não acontece só na música Brief, acontece em várias outras músicas do Pink Floyd como essas. Outra música que claramente está no modo dórico é Drive do R.E.M. Ela está em Ré dórico, né? Então ela tem como tônica principal uma tônica menor, que é o Ré menor, e a quarta maior é o Sol. E quando a gente olha o movimento, assim, basicamente a maior parte da música está em cima desse movimento, né? Sai do Ré menor e vai para o Sol maior. Inclusive quando a gente olha na partitura, né, dá para ver como os modos aparecem ali na partitura. A gente vê uma armadura de clave de Fá maior, porque, né, tem o Si bemol. Normalmente o Fá maior, a gente sempre tem o relativo menor, que é o Ré menor, certo? Mas aí não seria um Ré dórico, seria um Ré menor. Mas quando a gente vai acompanhando a partitura, a gente chega ali no Sol, que é um Sol maior, não é um Sol menor. E aí a gente vê ali que tem a sexta, tá uma sexta natural, certo? A gente está falando ali, no final das contas, de um Si natural e não de um Si bemol, né? Então dá para ver bem claramente na partitura, como também obviamente na sonoridade, que Drive tá centrada ali no Ré dórico, tá? Portanto, se a gente pensar em dicas de composição para você, no final das contas, dar ênfase no dórico, basicamente, né, tudo gira ali em torno de você estar centrado numa tônica menor e de alguma forma você buscar movimentos, seja de progressão ou de melodia, que dão ênfase na sexta maior, certo? Então se você está na melodia, você tem que passar pela sexta maior, porque isso vai caracterizar o modo dórico. Se você está em progressão, você tem que ali passar, entre aspas, obrigatoriamente pela quarta maior ou pela segunda menor, que tem a sexta maior, né, ali presente nos acordes. Isso dá a ênfase do modo dórico bem claro. Se quiser aprender sobre outros modos, né, como utilizar na prática, tem também esses outros vídeos aqui que falam desses outros modos, tá? E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, obrigado!